Olá, hoje é domingo, dia 25 de junho de 2023. O meu nome é Daniel Baraúna e essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, a classe dos adultos. Você que tem nos acompanhado desde o início do ano, estamos seguindo o tema Uma Igreja que Constrói Pontes. Durante o mês de março, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre uma igreja que constrói pontes no diálogo e na reflexão. Nos meses de abril, maio e junho, nós refletimos sobre uma igreja que constrói pontes na vida comunitária da igreja. E agora, hoje, né, no fim do mês de junho e assim durante os próximos 2 meses, nós vamos refletir sobre uma igreja que constrói pontes na vida pública, né? O livro que nós iremos utilizar nos próximos 2 meses, né, para apoiar a nossa reflexão, será o livro Por que se enfurecem as nações, do autor, o presbítero Jonathan Leeman, né? É um livro bastante atual. Ele foi escrito em 2018 e o subtítulo do livro é Reflexões sobre Fé e Política em Tempos de Polarização, ou seja, um tema, sem dúvida alguma, bastante atual. Apesar do autor ele ser norte-americano, né, ele é dos Estados Unidos, ele basicamente no livro retrata a situação que ocorre lá, né, porém ela se aplica também aqui a nós e assim como a outras nações também, pois os tempos de polarização eles não estão restritos a apenas uma nação, né? Como nós sabemos, está em várias nações. O nosso objetivo de hoje é nos aprofundarmos no primeiro capítulo desse livro, né? Que basicamente é a introdução do livro, né, que trata desse tema que é realmente, sem dúvida, muito atual. Antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los para que possamos fazer uma breve oração. Senhor, pedimos a Ti que Tu possa nos auxiliar nesse momento, Senhor, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos juntos, Senhor, repensar um pouco as nossas convicções, mas sempre de acordo com aquilo que está na Bíblia, Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática. É o que te pedimos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Bom, o capítulo 1 desse livro, ele é basicamente introdutório, e ele apresenta um pouco do cenário que nós encontramos atualmente no mundo, né? Ou seja, esse tempo de polarização que nós temos visto. Já falamos anteriormente que essa polarização, ela, apesar do autor tratar desse tema no âmbito dos Estados Unidos, mas não é diferente aqui no Brasil, né? O livro é de 2018, é bem recente, então, assim, nós temos observado aqui no Brasil também essa mesma situação de polarização que vem dividindo, de certa forma, as nações. Mas o importante aqui, o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer é sobre os impactos que essa guerra política, que essa polarização causam na igreja, né? O que acontece? O que nós temos visto que tem acontecido com a igreja
nos tempos atuais, em função dela estar contida, né, nesse ambiente de desavenças políticas no mundo. Um dos pontos que o autor aqui traz é que os cristãos eles acabam ficando separados conforme linhas partidárias. Ou seja, existem cristãos que entendem que seguir um lado é o correto, tem outro que entende que seguir outro lado é correto, e acabam que ambos os lados se recusam a reconhecer a necessidade de termos uma unidade como igreja em torno do Evangelho. Outro ponto também que ele destaca é a questão das desavenças cada vez mais acaloradas entre os cristãos, que também é uma situação totalmente indesejável para a igreja. Vemos também diversos relacionamentos que foram comprometidos, né? Às vezes questões, por exemplo, pais e filhos cristãos que têm visões distintas, irmãos, né, mesmo de sangue, que têm visões distintas, marido e esposa que têm visões distintas, então são relacionamentos comprometidos, né? Outro ponto que ele coloca são líderes cristãos, né, sejam pastores, presbíteros, etc., que se sentem na obrigação de se manifestar politicamente, né, sendo que até então eles nunca tinham se manifestado, mas agora, devido a esse momento que estamos passando, acaba que esses líderes começam a se sentir pressionados a se posicionar, né? E o último ponto aqui que ele traz é o problema da redução do número de pessoas que comparecem aos cultos, que é muito ruim. Ou seja, pessoas que simplesmente não querem que esses assuntos estejam na igreja e acabam desanimando, acabam perdendo o interesse de comparecer aos cultos por esse motivo. Então, todos esses pontos são impactos que ocorrem na igreja em função desses tempos de polarização que estamos vivendo hoje. Todos os impactos negativos, né? Perdão. E aí o autor traz para a gente, bom, diante desse cenário, né, quais posturas, né, os cristãos têm escolhido? De que forma os cristãos têm se posicionado perante isso? Basicamente, ele divide aqui em alguns cristãos que desejam fortalecer esse bloco eleitoral evangélico, né, se mobilizando, apoiando candidatos ou até mesmo se candidatando, ou seja, fazendo esse bloco eleitoral até no Congresso, unindo os representantes do governo, né, que são cristãos se unindo, então gerando todo um envolvimento, né? Tem outra linha de pessoas que não se envolvem tão diretamente, mas se envolvem na política de forma a se empenhar em iniciativas de justiça social, por exemplo. Ou seja, todos esses dois blocos, todos esses dois grupos de pessoas, eles optam por se envolver nas questões políticas do mundo. Mas também temos um terceiro bloco, que é destacado pelo autor, que prefere abandonar esses assuntos públicos e se dedicar apenas à obra espiritual da igreja. Ou seja, pessoas que já têm um posicionamento de distanciamento em relação a essa situação política. Com certeza, você deve conhecer pessoas que estão envolvidas nesses 3 grupos distintos. Pode ser que existam mais grupos também, de repente pode até ser um ponto que podemos trazer
quando formos nos reunir para debater esse assunto presencialmente na igreja. Mas o autor, ele especificamente traz esses 3 pontos. Mas o ponto que o autor destaca, né, a mensagem que ele traz, o entendimento dele, é que a postura política dos cristãos, ela não deve ser nem de se abster, né, ou seja, não é de ter distanciamento, e nem é de tentar querer prevalecer a sua convicção sobre os outros, mas sim a nossa postura deve ser de representar o reino celestial futuro no tempo presente, pois nós somos embaixadores do céu e nossas igrejas são as embaixadas. Ou seja, nós não somos, ou melhor, nós somos estrangeiros nesse mundo, né? Nós somos peregrinos nesse mundo. Então, o ponto que ele traz aqui é que nós não temos nem que ter um envolvimento, necessariamente ter um envolvimento, e nem necessariamente ter um distanciamento. O ponto que ele traz não é nenhum dos dois. O que ele coloca aqui é que nós devemos representar, né, o reino de Deus, o reino celestial. Mas como que isso ocorre? Como seria isso? Né? O que ele quis dizer com isso? Né? Vamos tentar entender melhor o ponto aqui do autor. Né? Conforme o subtítulo do livro, né? O subtítulo lembra, né? Reflexões sobre fé e política em tempos de polarização. Então, a palavra aqui é reflexões. Né? Então, o autor ele nos convida a repensar a fé e a política a partir de uma perspectiva baseada na sabedoria de Deus, tá? Conforme nos é revelado na Bíblia. E dentro desse contexto, o autor sugere algumas reflexões, tá? Eu enumerei aqui várias reflexões, tá? Eu vou trazer aqui para nós. É claro que o nosso objetivo aqui hoje não é esmiuçar, fazer todas essas reflexões, até porque não temos tempo nisso, mas sim, ao longo desses 2 meses, conforme fomos evoluindo no estudo, na análise, né, nas reflexões desse livro, nós vamos nos aprofundando em cada tema, em cada um deles. Então, nesse momento aqui, o que eu gostaria é de motivar, né, vocês a que continuem conosco ao longo desses 2 próximos meses, vendo esses pontos com mais detalhes. Então, por exemplo, o primeiro ponto é o que eu até já falei, inclusive, né? Como deve ser uma visão política biblicamente orientada? Ou seja, como que o cristão deve enxergar a política conforme orientação bíblica? Como que ele deve ser isso? Entendeu? Esse é um dos pontos muito importantes. Né? Quais os princípios bíblicos que devemos nos ater firmemente, que não sejam negociáveis, né? Que estejam sempre na frente da nossa visão. Né? Um outro ponto que ele traz para nós refletirmos será que estamos nos dedicando a Deus tanto quanto estamos nos dedicando a defender as nossas convicções políticas? Esse ponto, para mim, talvez seja um dos mais importantes, porque nós observamos muitos cristãos que defendem com veemência as suas convicções políticas, seja elas quais forem. Né? Mas será que nós também defendemos, nos dedicamos a defender, né, as coisas de Deus da mesma forma como defendemos essas convicções políticas? Isso é um ponto muito importante para nós refletirmos, não é verdade? Vocês não concordam? Um outro ponto
é que existem cristãos que eles estão transformando as suas convicções políticas em ídolos, ou seja, estão idolatrando convicções políticas. Será que nós temos que olhar para dentro de nós? Será que nós não estamos fazendo isso em algum momento? Será que nós não estamos achando que aquela convicção política que a gente tem, ela é inegociável? Será que ela é perfeita? Será que ela é um ídolo para a gente? Né? Temos que analisar isso com calma, é um terreno também perigoso. E chegando aqui mais para as conclusões, eu vou trazer agora pontos mais práticos, né, dos posicionamentos que os cristãos podem estar tendo nesse momento e que talvez precisem refletir e repensar. Então, por exemplo, será que o cristão que reivindica uma reforma da política de imigração, ele pratica hospitalidade com visitantes de outras nacionalidades em sua igreja? Ou seja, será que ele coloca em prática aquilo que ele tem como convicção teórica? Esses também são pontos delicados, não é verdade? Será que o cristão, que ele é a favor dos valores da família tradicional, será que ele honra seus pais e ama seu cônjuge com amor sacrificial, conforme ensinam as Escrituras? Também é um ponto. Será que o cristão que é contra o aborto, ele aceita e ajuda mães solteiras em sua igreja? Ou seja, será que ele estende a mão? Né? Será que o cristão que é a favor, por exemplo, da reforma da Previdência, né, ele ajuda os necessitados, ele estende sua mão aos necessitados? Será que o cristão que se preocupa com economia, mercado de trabalho, será que ele, na posição, por exemplo, de empregado, será que ele obedece o seu chefe com um coração íntegro, né, um coração sincero? Não porque ele quer agradar o chefe ou porque ele quer agradar o homem, mas sim em obediência à palavra de Deus. Será que ele pensa nisso? Né? Será também, um outro ponto aqui, que o cristão que se preocupa com carga tributária das empresas, né? Será que ele, na posição de chefe, ele trata seus empregados com justiça, sem fazer qualquer tipo de acepção de pessoas, conforme a Bíblia nos ensina? E por fim, aqui mais uma. Será que o cristão que expõe as suas convicções políticas nas redes sociais, né? O cristão que está sempre lá online, sempre postando nas redes sociais, né, suas convicções políticas, será que ele tem o hábito de orar para que os membros da igreja dele, que discordam dele, ou seja, que têm outras convicções políticas, sejam abençoados? Será que ele pensa dessa forma? Então, todos esses pontos que o autor trouxe para que sejam refletidos por nós vamos trabalhar aqui, muitos deles ao longo dos próximos 2 meses. Por isso eu gostaria de convidar você que não apenas acompanhe as aulas gravadas, as aulas online, mas também que compareça à nossa igreja e que participe, né, dos nossos debates, que venha colocar a sua opinião, que enriqueça as nossas aulas junto conosco. É o convite que eu gostaria de fazer a todos vocês. E antes de finalizarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, gratos somos a Ti pela oportunidade que Tu nos concede de a cada domingo estarmos aprendendo um pouco mais, Senhor, refletindo mais sobre a Tua palavra, sobre as Tuas coisas, Senhor. Permita que ao longo dos próximos 2 meses nós possamos
estar juntos, refletindo, aprendendo e debatendo, Senhor, sobre todos esses temas que são tão atuais em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.